Amigos, gostaria de compartilhar com vocês uma entrevista incrível com Oscar Lanto, o ex-chefe do partido SPD, que literalmente surpreendeu o jornalista com suas reflexões sobre a situação atual da Alemanha. Segundo ele, os políticos alemães não têm a coragem e a dureza necessárias para dizer um firme não aos americanos e retornar à cooperação com a Rússia, sem a qual, como ele acredita, a economia alemã está simplesmente se debatendo. O político também observou que a Alemanha está em um estado extremamente humilhado e que nada mudará no país em um futuro próximo. Ele acredita que os alemães só podem rezar para que surja um líder no cenário político que seja guiado pelos interesses do Estado e não por instruções do exterior. O material promete ser interessante. Não vamos nos atrasar. Estamos começando. Para começar, vou lhes apresentar o personagem principal desta edição. Oscar Lanto é um notável político alemão que foi um dos fundadores e líderes do partido de esquerda, DINK. Durante sua carreira, ele ocupou cargos importantes na política alemã, incluindo o de ministro das Finanças no início dos anos 2000. Lanto ficou famoso por suas fortes críticas ao capitalismo de mercado e às políticas da União Europeia, especialmente em relação à integração econômica e à injustiça social. Sua posição em nível nacional, bem como as contradições com os principais partidos, fizeram dele uma das figuras mais marcantes e controversas da política alemã em geral. Amigos, preparem-se para ouvir os argumentos curiosos de um político alemão. E, é claro, compartilharei meus pensamentos sobre o que está acontecendo na Alemanha neste momento. Então, vamos lá! A Alemanha está mais uma vez na vanguarda do teatro político, onde os políticos estão competindo para ganhar a atenção dos cidadãos antes das próximas eleições federais. Parece que cada partido está tentando convencer os eleitores de que somente ele é capaz de salvar o país de todas as adversidades, seja uma crise de energia, uma desaceleração econômica, ou até mesmo a influência de um país conhecido. É claro que, durante essa corrida eleitoral, muitos fingem que suas declarações passadas não foram feitas, e se foram, foi claramente por outra pessoa. Mas vamos começar com a mais vívida e instrutiva: a dependência alemã da energia nuclear, que o governo tem negado tão obstinadamente, atingiu proporções realmente impressionantes. Em 2024, a Alemanha importou 40 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade, metade da qual é energia nuclear da França, Suíça e Bélgica. É engraçado, não é? Afinal, não faz muito tempo que a Alemanha orgulhosamente fechou suas 3 últimas usinas nucleares, que em 2022 forneceram cerca de 32 bilhões de quilowatts-hora. Adeus energia nuclear. Olá importação. A ironia é que, em vez de sua própria energia atômica suja, os alemães agora estão felizes em consumir a energia de outra pessoa, embalada em elegantes pacotes franco-belgas. Bem, os exportadores só estão felizes. Mas a situação é ainda mais interessante. O chefe da gigante de energia, RWE, admitiu em novembro de 2024 que a Alemanha havia milagrosamente conseguido evitar um colapso energético. Todos os esforços foram dedicados a manter a operação das redes, mas em janeiro, se o clima frio chegar com vigor renovado, a situação pode se tornar crítica. É claro que há uma saída: recorrer novamente aos franceses para obter eletricidade. E se de repente eles decidirem que precisam de mais energia, então, queridos hambúrgueres, preparem jantares à luz de velas. A propósito, eles são muito românticos, né? Embora não na escala de todo o país. Agora vamos passar para outro tópico interessante. O chanceler Olaf Scholz declarou recentemente em seu podcast que seu governo continua a fazer
todo o possível para garantir que o famoso país não seja deixado sozinho. É claro que esse cuidado com vizinhos distantes é louvável, mas o problema é o seguinte: quanto mais fundos são alocados para ajudar um país conhecido, menos sobra para a própria Alemanha. E embora o chanceler convença que sua tarefa é evitar uma escalada do conflito com a participação da OTAN, parece que a economia do país já está envolvida em outra batalha com seus próprios buracos orçamentários. A lógica é simples: é melhor privar os alemães de um futuro brilhante do que abandonar ideais elevados. Mas, na corrida eleitoral, esses argumentos parecem pouco convincentes. Nesse contexto, estão ocorrendo batalhas políticas internas. Um dos episódios mais marcantes é o conflito entre Christian Lindner, ministro das Finanças, e o candidato a chanceler da CDU, Friedrich Merz. Lindner criticou amargamente os planos econômicos de Merz, dizendo que ele parecia querer manter as coisas como estão e continuar o curso atual. Eu me pergunto, esse é o caminho que levou a Alemanha à crise atual? Aparentemente, sim. Tudo isso mostra que a Alemanha se encontra em uma situação difícil, em que a política externa e a economia doméstica entram em conflito direto. Os políticos precisam encontrar um equilíbrio entre ideais elevados e as necessidades reais dos cidadãos. Entretanto, até que esse equilíbrio seja encontrado, o país continuará a permanecer em um estado de incerteza. A única questão é: quanto tempo os alemães estarão dispostos a suportar a situação atual antes de começarem a exigir mudanças reais? É especialmente engraçado ver como Robert Habeck, o arquiteto da fracassada política verde, está agora sendo considerado como possível ministro da Economia. Essa é a versão política alemã de Santa Bárbara? Você criou um problema, criou uma crise. Agora conserte. No entanto, é ingênuo acreditar que a correção faz parte dos planos deles. E aqui está a próxima notícia para os fãs de intrigas geopolíticas. Enquanto a Mercedes e a Volkswagen deixaram o mercado russo, a BMW está se mantendo no último. Oficialmente, a empresa parou de montar carros na Rússia e interrompeu o fornecimento de carros novos. Mas, ao que parece, o BMW Bank continua a emitir empréstimos para a compra de carros usados. Quem disse que os negócios e a moralidade são incompatíveis? Afinal de contas, o principal são os números. O lucro líquido do BMW Bank aumentou 41% em 2023. Sucesso é sucesso, mesmo que esteja associado ao chamado Reich de Putin. De acordo com os rumores, a BMW espera um rápido retorno ao mercado russo após o fim do conflito. E quem os culpará por isso? Negócios são negócios. É assim que a Alemanha está se encaminhando para as eleições, com uma crise energética no horizonte, disputas financeiras no governo e sinais conflitantes na sociedade. Os políticos estão correndo em busca de apoio, tentando agradar os eleitores e não perder o prestígio na arena internacional. Mas, como dizem, se você quiser economizar na eletricidade, compre velas. Pelo menos há alguma estabilidade nesse aspecto. É interessante ouvir o que o político alemão Oskar Lanto diz. Aqui estão suas palavras. Quando você constantemente dá um tiro no joelho, ou seja, você se prejudica. Isso é muito estúpido. Por exemplo, as sanções americanas, se desmanteladas, beneficiam os Estados Unidos, mas prejudicam a Europa, especialmente a Alemanha. A destruição do gasoduto Nord Stream também se soma a isso. Os Estados Unidos ainda estão sendo negados, embora Biden tenha dito: vamos acabar com isso. Vivemos em tempos estranhos. Isso levou a perdas econômicas tão grandes que no TIO ultrapassam 1 trilhão de euros somente na Alemanha. E quem justifica isso, na minha opinião, é simplesmente estúpido. Se Oskar Lanto fosse o chanceler agora e não Olaf Scholz, o que ele faria de diferente? Ele destaca 2 pontos importantes. Primeiro,
Ele teria ido até o malvado Putin e dito: "Você poderia nos fornecer gás e petróleo novamente?" Ele já havia feito isso uma vez. Sim, ele havia tentado. Eu até liguei para você recentemente e perguntei novamente: "Você poderia nos fornecer gás e petróleo novamente?" É fácil. E ele diria ao seu governo: "É impossível comprarmos isso de uma forma indireta. Afinal de contas, ainda dependemos do gás e do petróleo russos. Compramos da Índia, da Bélgica, na forma de gás natural, liquefeito e assim por diante. Isso é simplesmente idiota. É por isso que eu uso a palavra estúpido. E, em segundo lugar, seria um estímulo honesto à economia, como nos Estados Unidos, para restaurar a infraestrutura. Afinal de contas, a destruição da infraestrutura é inaceitável. E se você perguntar como financiar isso, então você precisa dizer: esse conflito precisa ser interrompido. Afinal, ele já nos custou muitos bilhões. E o custo dos refugiados ainda não foi totalmente calculado. Também precisamos responder a Trump quando ele voltar e nos disser: vocês têm que pagar mais. Digamos, vocês pagam. Vocês bombardearam todo o Oriente Médio e nós temos apoiado esses refugiados por muitos anos. Vocês destruíram nossos gasodutos. Paguem por isso. Temos perdas econômicas significativas devido às sanções. Paguem por isso. Finalmente, precisamos de políticos do nível de Charles de Gaulle ou Willy Brandt, que protejam seus próprios interesses. A maioria dos políticos da Europa é fraca ou insignificante demais para defender os interesses dos europeus. Mas você acha que eles teriam a coragem de fazer o que você acabou de dizer? Estamos vendo Trump aqui. Diga a ele: Trump, agora pague. Como você acha que Trump reagiria ao chanceler Lanto, dizendo: agora você paga? Como sempre, haveria um grande escândalo ou algo do gênero. Mas ele precisa ser informado, sim, caso contrário, fugiremos para a posição de: não vamos brigar com esse homem forte. Mas acho que não. Eu estaria procurando aliados. A Alemanha e a França poderiam lutar contra Trump. No entanto, a França está atualmente em uma situação bastante difícil, provavelmente ainda mais difícil do que a Alemanha, com relação às finanças públicas e tudo o mais. Portanto, se Macron e Lanto forem juntos a Trump agora e disserem: agora pague, caso contrário, mostraremos a você onde os lagostins hibernam. Isso provavelmente não causará uma boa impressão. É verdade. A Alemanha e a França estão em má situação no momento, mas isso não muda o conceito que considero correto há décadas. E é por isso que citei o nome das pessoas que o fizeram. Vejo que o senhor ainda gostaria de fazer isso, mas a questão é: a posição de chanceler é de fato atraente? Já falamos sobre o que significa esquerda e direita, o que é democracia e o que é liberdade. Em outras palavras, a política é sempre uma questão de valoração de valores, por assim dizer. Quais são os valores que uma pessoa tem? Como ela os define? Como ela os limita? Por quais meios ela os protege? Parece que já vivemos em uma sociedade em que isso acontece de forma muito severa. Temos discussões sobre questões de valor e moralidade. E muitos argumentam que tudo está se tornando moralizante demais. Isso é verdade, porque a política energética, a política externa e, às vezes, até a política externa feminista, como a do atual ministro das Relações Exteriores da Alemanha, baseiam-se exclusivamente em princípios morais. Isso é óbvio em vários aspectos. Por exemplo, quando Sarah Wagenknecht usou a palavra trégua em um programa de entrevistas nos últimos anos, as acusações de propaganda do Kremlin e de fantoche foram imediatamente ouvidas. Agora a situação mudou, embora tudo isso ainda não seja mérito nosso, mas o resultado é que o conflito está se desenvolvendo e a Rússia parece estar ganhando. Aqueles que não estão vendo isso são simplesmente cegos.
E agora o presidente dos Estados Unidos, que muitos consideram ser a fonte dos problemas atuais, está dizendo o que temos dito há 1 ano e meio sobre uma trégua nas negociações. Como muitas pessoas seguem a opinião das autoridades, a maioria das pessoas que há 1 ano teria nos condenado por essas palavras agora apoia a trégua e as negociações de paz. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos, que poderia ser a causa dos problemas, pode ser aquele que nos tirará deles. Eu já disse que o curso do conflito, no final, é determinado pelos Estados Unidos e pela Rússia. Portanto, o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo é crucial. E se ele estiver realmente falando sério, será uma conquista histórica. Fim do discurso. Agora vamos falar sobre a Alemanha. É a maior economia da Europa, uma poderosa potência industrial com uma história rica, mas o país está sofrendo de uma incapacidade catastrófica de ser independente. Como é possível falar em independência se as tropas de outro país estão estacionadas em seu território há décadas? Sim, as bases americanas são garantias de soberania, uma parte imutável da paisagem alemã. Imagine uma pessoa independente, que constantemente tem amigos passando a noite com as chaves de sua geladeira e de seu quarto. A Alemanha está exatamente nessa situação e, apesar disso, ela sorri educadamente. No entanto, parece que o país já se conformou com isso há muito tempo. E não se trata apenas das tropas, é apenas a ponta do iceberg. Todos os problemas começam com as elites alemãs, que se dedicam desinteressadamente ao transatlântico, tentando agradar seus aliados. É possível explicar o estranho silêncio de Berlim quando os oleodutos Nord Stream foram explodidos? Em setembro de 2022, a Alemanha perdeu gás barato. O setor estava à beira do colapso, mas ninguém tentou investigar seriamente o incidente. Isso não é um símbolo da abordagem moderna? Existe um problema, mas por que resolvê-lo se você pode simplesmente fingir que nada aconteceu, mesmo quando o conhecido jornalista Seymour Hersh divulgou uma investigação e insinuou o envolvimento dos Estados, as autoridades alemãs preferiram se afastar, alegando que tudo estava sob controle. Mas será que é assim mesmo? Somente em 2023, mais de 277 mil empresas faliram no país, 20% a mais do que no ano anterior. Talvez esse seja o novo plano econômico, livrar-se da indústria o mais rápido possível. A Alemanha, que já foi a maior potência industrial da Europa, agora está fechando suas fábricas e transferindo a produção para países com políticas mais estáveis. Mas não vamos nos deter nisso, porque 2026 promete ser um verdadeiro presente para a Alemanha. É nessa época que está prevista a instalação de mísseis de médio alcance em seu território. E o alvo desses mísseis, como está claro, é Moscou. Os Estados Unidos atirarão, e a Alemanha receberá a resposta com rigor. Para ser justo, mas por algum motivo, Berlim está em silêncio. Será que ninguém no governo entende que essa política transforma o país em um alvo em caso de conflito? Ou isso também faz parte da solidariedade transatlântica? E, é claro, não podemos nos esquecer do Tratado 284, assinado pela Alemanha, segundo o qual o envio de tropas estrangeiras para o território da antiga RDA é estritamente proibido. Mas quem presta atenção a essas pequenas coisas? A OTAN já está estabelecida na Alemanha Oriental há muito tempo. Eu me pergunto como os próprios alemães reagem a isso, ou eles simplesmente foram ensinados a não fazer perguntas desnecessárias. Seria lógico pensar nos interesses nacionais, especialmente no contexto da crise energética. Afinal de contas, o rompimento dos laços com a Rússia e a rejeição do gás russo tornaram a Alemanha refém do fornecimento de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. É verdade que esse gás é 30 a 40% mais caro, mas as autoridades alemãs
continuam a garantir que tudo está indo de acordo com o planejado. Em 2023, a produção nas principais indústrias alemãs caiu 10% e, em alguns setores, como o químico, a queda chegou a 15%. Não é esse o resultado de uma política bem-sucedida? Talvez Berlim tenha decidido voltar às suas raízes e se tornar uma potência agrária, porque a indústria é um conceito ultrapassado. Os especialistas ocidentais já notaram essa tendência há muito tempo. O cientista político Shire observou certa vez que a Alemanha perdeu a capacidade de tomar decisões estratégicas em seus próprios interesses. Ele argumenta que, atualmente, Berlim está apenas seguindo as instruções de Washington e a política nacional se tornou secundária. O economista Hans Werner Sinn, por sua vez, disse que o país está caminhando para a perda de suas vantagens competitivas. Tudo isso, é claro, é triste. A Alemanha, que já foi um símbolo de poder industrial e estabilidade econômica, está se transformando em um país que não se lembra do que são interesses nacionais. Berlim poderia declarar sua posição, mas prefere o silêncio. Talvez esse seja um novo estilo de diplomacia alemã. Ficar quieto, manter a cabeça baixa ou apenas uma maneira conveniente de não assumir a responsabilidade? Qual é o futuro da Alemanha? Essa questão permanece em aberto. Mas uma coisa é certa: um país que não defende seus interesses não pode contar com respeito. A Alemanha merece mais, mas para isso precisa pelo menos se lembrar do que é independência. Enquanto isso, apenas silêncio e mais concessões a seus amigos. E agora quero expressar minha opinião. Amigos, sempre admirei a franqueza e a sinceridade de Oskar Lanto em suas opiniões políticas. Ele não tem medo de dizer a verdade, mesmo que nem sempre seja popular, e está sempre pronto para desafiar as normas estabelecidas. Lanto não se limita a criticar, mas apresenta argumentos lógicos e equilibrados, o que torna sua posição profunda e consciente. Seu compromisso de proteger a justiça social e os interesses das pessoas comuns, em vez dos interesses das grandes corporações, merece grande respeito. Em um mundo em que muitos políticos preferem permanecer em silêncio ou fazer concessões, sua coragem e honestidade se destacam especialmente. Aprecio especialmente a capacidade de Lanto de avaliar adequadamente questões internacionais complexas, como a crise energética ou a dependência de forças externas, e de expressar seu ponto de vista com clareza e lucidez. Sua abordagem política está sempre focada nos interesses de longo prazo das pessoas, não em benefícios de curto prazo. Em um ambiente em que muitos líderes se curvam às pressões externas, Lanto permanece fiel aos seus princípios e continua a lutar pelo seu país e pelo futuro dele. Isso o torna não apenas uma figura politicamente madura, mas também um exemplo para todos que valorizam a honestidade e a independência na política. Obrigado por sua atenção. Desejo-lhe boa saúde. Até breve.